está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, quando a gente lê a Sagrada Escritura e ouve, por exemplo, o Senhor edificou sua casa, o Senhor pediu para construir um templo para Ele. E no Antigo Testamento, se vocês já devem ter reparado, que a princípio o Senhor Deus não queria que ninguém construísse templo nenhum de pedra. Não queria, não, de jeito nenhum. Ok? Por quê? Porque o templo, a casa, é apenas uma figura do verdadeiro templo e da verdadeira casa, que é Jesus. É nele, é para ele que sobe toda Jerusalém, os exilados, que iam entrar para fazer o sacrifício por causa dos seus pecados. Jesus é o Cordeiro, que vale mais do que o sangue de touros, de bodes, de animais, de qualquer coisa, de melhor qualidade que se oferecia na época, para oferecer a Deus como piedade do pecado do povo de Israel. Acabou. O próprio Jesus se oferece ao Pai, até agora, está se oferecendo ali, como templo sagrado, e nós adentramos. Quando é que eu adentrei de uma maneira primeira, como primícia, no templo de Cristo? Quando foi isso? Quando foi isso? No dia do meu batismo. Por isso que nós declaramos aqui: Cristo já venceu na minha vida, já venceu na sua vida, porque nós adentramos o templo verdadeiro, não de pedra, mas do homem, da pessoa de Jesus. Isso não é brincadeira não, é a palavra, é Ele que está dizendo. Lembra? Ele mesmo disse: destrua esse templo. Está falando dele. E no terceiro dia, eu reconstruirei ele. E zombaram de Jesus. Porque esse templo aqui, que a gente ouviu na primeira leitura, levou anos e anos e anos para ser edificado como um templo de pedra. Jesus não estava falando de templo de pedra coisíssima nenhuma. Ele é o templo de Deus. Ele é o Cordeiro que foi imolado para pagar o meu pecado, o seu. Eu não tenho dívida nenhuma por causa de Cristo que venceu na minha vida. Ele já venceu na minha vida. Eu não tinha condições de pagar a dívida do meu pecado, irmão, nem você. Ele mesmo se fez vítima, sem ter pecado. Olha isso. Olha isso. Por isso que nós estamos dizendo aqui: hoje eu adentrei espiritualmente na palavra, na oração, no coração do meu Senhor. Existem as forças do mal. Existe, por exemplo, a depressão.
Existem as doenças e elas chegam na gente. Existem as brigas, as guerras. Claro. Mas quem entra no coração de Jesus nunca mais sai. Vocês acham que Maria estava fora do coração de Jesus? Sua mãe Maria, Nossa Senhora? É uma pergunta que o padre faz aqui para todos vocês que estão aqui e vocês que nos acompanham. Passou pela cabeça de vocês, em algum momento, que a Virgem Santa estaria fora do templo de Deus? Porque assim, a gente acabou de ouvir aqui o Evangelho, que Lucas colocou muito bem, e ele vai dizer que a mãe do Senhor e os irmãos, aqui são os irmãos de caminhada, não de sangue, tá? Se aproximaram, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Maria não estava fora, Maria sempre esteve dentro do coração do Filho. Ninguém tenha dúvidas disso. Porém, Jesus aproveita ela, que é porta do céu. Maria é porta do céu. Maria, ela é a arca da aliança verdadeira, que trouxe a palavra viva dentro dela, que trouxe não mais o maná, mas o próprio corpo santo de Cristo que nós comungamos na Eucaristia. Ela trouxe. Maria está sempre dentro. Maria não está fora. Cuidado, meu irmão católico e católica. Cuidado. Cuidado com algumas conversas por aí. Jesus não foi maldoso com a sua mãe. Não. Jesus, inspirado na mãe, é o contrário. Jesus se inspira na presença da rainha, ok? Porque ela se aproximou, e ele estava conversando, e proclamando, ensinando o seu povo amado, o motivo para que ele veio. Então veja, ele se inspira na rainha, sua mãe, que sempre está dentro, que é obediente plenamente diante da palavra, que é de Deus. A palavra é Deus. E ela se tornou uma inspiração, para ele dizer um ensinamento para mim e para você. O ensinamento é esse: minha família, os meus, lembra? Ele é a cabeça. Quem é o corpo? O membro, o corpo dele, somos nós. E ele está dizendo, como é que eu me torno corpo? Como é que eu me torno parte dele? Como é que eu me torno família com ele, com a cabeça que é Jesus? Assim, assim. Minha mãe e meus irmãos, meu corpo, minha família, são aqueles que não só ouvem quem? A mim. Uma pessoa, não os escritos, a pessoa, Jesus, e a põe em prática. Lá em Colossenses, e depois em Tessalonicenses, Paulo escreve: quem é a imagem de Deus? Olha para Jesus. Qual é a forma de Deus em Tessalonicenses? É Jesus. Como que eu me torno família de Cristo? Com o Espírito de Jesus. Não tem outro jeito. Então veja, para se tornar família de Jesus, não tem outro caminho. É viver, é lutar, é luta. É luta diária. Por exemplo, essa que a gente declarou aqui. Isso aqui é um gesto do caráter de ser família de Cristo. Primeiro, é tomar posse do meu batismo. Tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que veio da morte, depressão, divisão, rancor, mágoa, tristeza, inconformidade, isso não vem de Deus.
E aí o que a gente declara? Nós declaramos aquilo que nós nos tornamos. Nós nos tornamos corpo de Cristo. Gente, nós comungamos Jesus. Nós comungamos o Espírito de Cristo. E quem duvida disso, tem que repensar sua catequese. Quem duvida que Cristo se faz presente, daqui a pouquinho, eu vou impor as mãos sobre as partículas e o vinho, e ali o Espírito Santo traz Jesus plenamente glorificado, com a vitória. Sabe quais são as marcas da vitória dele? Ele se apresenta para o Pai eternamente, ele está diante do Pai. Imagina a cena, assim, ó. É como se ele dissesse com esse gesto: olha, Pai, olha aqui, o teu povo não precisa mais oferecer sangue de bode, de touro, de nada. Eu me ofereci por cada um deles que estão aqui, por cada uma delas, pela família deles. Olha aqui, Pai, olha aqui, eu estou me oferecendo eternamente, é um oferecimento eterno. Ele é o templo verdadeiro, Ele é a tenda que não foi feita por mãos humanas, está lá em Hebreu. Ele é a tenda do céu, que o homem não pode construir. Irmãos, entenda, toda a Sagrada Escritura, todinha, é figura, o Antigo Testamento todinho, com tudo aquilo que aconteceu, é uma figura para aquilo que já aconteceu. Quem? O verdadeiro templo, Jesus. A verdadeira casa, Jesus. O verdadeiro cordeiro, Jesus. E João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, o pecado do mundo. Padre, e aqueles que não creem em Cristo? Tirou também. O sangue dele é para todos, para ateu, para não ateu, para crente, para não crente, até para corintiano. Veja, e assim, ó, diante do Pai, mostrando o quê? Quais são as marcas da vitória? Quais são as armas? Quais são as armas vitoriosas sobre Satanás? Ele mostra o lugar onde ele foi crucificado, as suas santas chagas do seu lado, lancetado, cusparado. Só que agora elas se tornaram o quê? Chagas gloriosas. Elas não fecham mais, mas elas não sangram. Por que elas não sangram? Porque Cristo é todo glorioso. Mas tem a marca. Está com as marcas. As marcas de morrer, de sofrer, para que nós tenhamos a vida dele. Por isso nós temos tudo para ser família dele plenamente. Como? Praticando-o. Praticando-o não é só escutando, é colocando em prática tudo aquilo que ele fez. O que ele fez? Ele amou plenamente o Pai em obediência. Ele foi obediência plena ao Pai. Por isso, irmãos, como o padre disse no domingo agora que passou, o primeiro da semana, já passou, é o primeiro da semana, mas já passou. O padre disse que Jesus, o nosso amado, ele só tem um endereço: obedecer o Pai. Ele só tem uma frase: meu alimento é fazer a vontade do meu papai. E quem quiser segui-lo, o que tem que fazer? Despir do velho homem, dos velhos costumes, não se comparar com ninguém. Ele disse isso no domingo. Não compare a sua vida, não compare a sua doença com a doença do irmão. Lembra que a gente falou aqui?
Não compare o seu matrimônio com o matrimônio do outro. Não compare a sua vida monetária com a vida monetária da outra ou do outro. Não. Não compare os filhos confiados teus com os filhos confiados da outra. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você é único. Ela é única. Nós somos únicos. Não há ninguém igual a você. Ninguém. E Ele, veja, Ele já te deu o prêmio da vitória. Lembra que o padre disse, domingo? Você e eu já temos o tesouro maior da nossa vida, que não é mãe, que não é pai, que não é filho, que não é saúde, que não é juventude, que não é nada disso. É Cristo vivendo em mim. Só que agora eu tenho que deixar. A única coisa agora, a única distância é essa, eu preciso deixar. E como é que se deixa? Rezando. Como é que se deixa? Rezando como nós rezamos aqui. Isso aqui foi uma primícia. Você sabe o que significa primícia? Primícia é aquele bocado primeiro. Imagina que tem uma colheita todinha. Você plantou um monte aqui. Plantou. Aí deu os primeiros frutos. Foi a primeira vez que deu fruto daquela plantação lá na tua chácara. Aí o que você faz? Você tira aquelas primeiras. É a primeira retirada, a primeira colheita. Então chamado as primícias, as primeiras. Não é? As primeiras. Então, a oração que nós fizemos aqui é como uma primícia, a primeira etapa de exercício. Qual? Eu e a minha casa servimos o Senhor. Eu renuncio tudo aquilo que vem de Satanás. Eu, Padre Marcos, no nome santo de Cristo que eu tenho, e prova que eu não tenho. Prova que eu não tenho. Eu tenho batismo. Eu tenho minha certidão de batismo, dia 21 de setembro, semana passada. Celebrei mais um ano da vida de Cristo que eu recebi. Então a primícia é essa, é eu declarar, opa, eu sei quem sou. Ah, eu tenho problemas? Tenho. Eu tenho perdas? Tenho. Eu tenho perseguição? Tenho. Eu tenho, às vezes, sentimentos ruins que rodeiam a minha vida? Claro, mas eu tenho a vida de Cristo. E isso é a primícia, é a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre. 2, cada um precisa criar um hábito. Sabe o que é hábito? É fazer sempre aquilo consecutivamente. Então você vai ter o teu tempo, você cria o teu tempo para você fazer a sua oração pessoal. Pode ser lida, pode ser oral, né? Pode ser verbal, pode ser do jeito que você quiser, mas fazê-la todo dia. Conversar com quem? Uma pessoa. Vou usar o termo que eu falei hoje no programa, usando os seus 5 sentidos, ok? Perceber a presença daquele que vive em você. Como? Você precisa fazer uma experiência de um lugar para sair fora do barulho do mundo. Um lugar que seja digno para você poder ter esse diálogo com o Senhor. Por isso um altar, por isso o teu quarto com a porta fechada. Quem foi que ensinou isso? Jesus. Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Para que a tua oração seja entre você e o teu amado Deus. Pronto. Ali, todo dia, todos os dias. Todos os dias. E vigiai. O que é vigiar? Ir para o trabalho, ir para os seus afazeres diários, com aquela vida de Cristo, prestando atenção, fugindo do pecado, fugindo da tentação carnal, fugindo da tentação capital, fugindo da luxúria, fugindo daquilo que te impulsiona a revidar, fugindo da comparação. Isso aí chama-se o quê? Vigilância. Então, orai e vigiai. E ainda não é de vez em quando, é constantemente. Aí o que acontece? Eu começo a ter a vida de Cristo. Eu começo a sentir Jesus. É impressionante. A palavra é exatamente essa. Eu começo a sentir o que Cristo sentia. Aí eu passo a ser família de Cristo.
Família apenas é uma deixa dele. Quem é minha família? São aqueles que sentem o que eu sinto. Sente misericórdia, sente compaixão, perdoa sempre, seja lá quem for, quantas vezes fizeram contra você. E olha, irmãos que já fizeram umas coisas com a gente. Eu acho que a primeira cena que eu me lembro, minha mãe ela vai lembrar bem, que marcou a minha vida, como menino de tudo, eu devia ter uns 14 anos de idade. Foi a primeira experiência que Cristo permitiu que eu e a minha casa, eu, meu irmão mais velho, meu irmãozinho mais novo ainda era muito pequenininho, mas foi a primeira experiência que Deus permitiu, foi no jogo de futebol que eu gosto tanto. Eu jogando na rua, uma rua de lazer, grandona, larga, de barro, com as unhas tudo para fora, com os dedos tudo cortado, porque eu jogava descalço. Aí o meu irmão nunca jogou futebol, aí ele quis se meter no futebol, entrou no meu time, perna de pau. Você é perna de pau, Marcelo. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi jogar com os meninos mais fortes do que a gente, e jogavam bem. Aí o meu irmão, como era perna de pau, o que ele fez? Chutou a canela de um cara lá, derrubou o outro. Aí os caras não tinham conversinha mole, né? Foi para cima dele, bateram tanto no meu irmão, quase cegaram, cegar mesmo o meu irmão, quase cegou a vista do meu irmão. Bom, conclusão, houve uma briga entre família, entre o meu pai com a família deles lá, com a mãe dele, foi uma coisa horrorosa. Perdemos a amizade de vizinhos, na rua, e nós já estávamos lá alguns anos morando. Sabe o que o meu pai fez? Vamos embora do bairro. Fomos embora. Aí eu cresci assim, meu Deus, que coisa horrorosa que aconteceu, né? Meu pai e minha mãe não, mas meu pai saiu brigado com aquela família. Eu fui proibido de conversar com os meninos. Eu não podia nem olhar para eles. Eles não olhavam para a gente, não olhavam para... Saiu uma coisa, uma ferida. Aí eu fiquei imaginando, será que um dia eu vou conseguir perdoar o que eles fizeram com meu irmão? Será que um dia o meu pai vai perdoá-los? Será que um dia eles perdoariam a gente também? Enfim. Meu irmão, minha irmã, aconteceu tantas coisas nesses anos. Só sobrou 2 filhos, eles eram em 5 irmãos. Só sobraram 2 vivos. Morreram todos aqueles que eles se debruçavam na briga, na loucura, se tornaram vítimas do Satanás. Um morreu apedrejado, o outro que morreu levando um tiro, não sei se... A mãe, coitada, a gente nem sabe, o pai morreu também. Hoje, quando eu lembro desses meninos, eu tenho certeza que a minha mãe, eu tenho tanta piedade, eu tenho tanta misericórdia, eu rezo por eles, pela alma desses meninos. Eu sei o nome deles todinho, só não vou falar para não expor. Eu rezo todo dia. Por quê? Se eu tivesse oportunidade em vida, mas não importa, mesmo com eles mortos, eu rezo pela alma deles. Sabe por quê? Porque o meu coração foi se transformando em família de Cristo. Porque se fosse eu, aquela imagem do espancamento do meu irmão, nunca saía da minha cabeça. Aquele sangramento no olho do meu irmão, a maneira como eles batiam com raiva, sem motivo sério, porque nem quebrou a perna de ninguém, só deu uma machucadinha lá. Eu falei, meu, quanta maldade, quanta maldade. Veja, esta cena que eu pensei que eu jamais ia esquecer, eu nem lembro. Eu lembrei agora para dar apenas como um exemplo para você. Quem é família de Cristo, tem misericórdia e perdoa sempre. Sempre. Traição de alguém, pode ser traição do marido, pode ser traição da esposa, pode ser traição de uma pessoa que se disse e foi, ou até seu amigo, sua amiga, uma parenta, um parente seu, que machucou a tua vida, a tua família. Sabe quando é que você vai perdoar? Quando você permitir ser família de Cristo. Porque Pedro falou, até quantas vezes devemos perdoar se alguém pecar contra nós? Jesus disse sempre. Por como? Quando tiver a vida dele. Se não tiver a vida dele, meu irmão, minha irmã,
Não adianta. É mentira. É conversinha mole. É perder tempo falando Jesus, Jesus. É perder tempo. Jesus não dá bola para quem não move o coração na humildade para Ele. Deus não, Ele escuta, mas Ele não vai agir, porque o coração está fechado. Então, exige-se ser família de Jesus. Exige-se. Você, meu irmão, minha irmã que está em casa agora, celebrando com o Padre, você deve pedir em nome de Jesus a cura desta doença que pegou a tua casa. Só que é o seguinte, meu irmão, minha irmã, você pode rezar como nós rezamos aqui, mas você precisa dar continuidade para seguir Jesus, para ser seguidor dele. Vai pedindo em oração: Senhor, cura o meu coração, da mágoa que eu tenho de alguém, da mágoa com essa pessoa com quem eu trabalho. A mim, Jesus, cura o meu coração. Veja, o que você está fazendo? Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente. Apesar de eu ter o batismo, eu ainda não sinto. Por quê? Porque eu ainda não dou tempo para escutar Deus. Como é que se escuta a Deus? Rezando. Se escuta com o ouvido? Nem sempre. Se escuta a Deus sentindo, mudando a sua vida. Ok? Dando uma resposta através de você com o outro. Aí você está escutando a Deus. Quando é que eu vou perceber que aquela pessoa realmente está escutando a Deus? Lembra que ele disse: escuta, ó Israel, ou ouve, ó Israel. O que é ouvir? É ter a conduta de Cristo. Escutar, todo mundo escuta. Escutar uma música, aprender ela, porque todo mundo escutou com o ouvido. Isso é escutar. Lembra que Jesus disse: tem ouvido, mas não. Tem boca, mas não. Tem perna, mas não. Pronto. Tem olhos, mas não vê. Então veja, escuta, ó Israel. Não é escutar com essas orelhas aí. Não, esse ouvido aqui é apenas um dos sinais. Não. É escutar no Espírito de Cristo. E isso exige. Eu falo sempre para os meus aqui. Eu vou continuar falando. Até o dia, ou eles saem, ou eles se jogam de uma vez para tudo, para no coração de Jesus. Não é que eu quero que eles fiquem. E que eles se entreguem todos de uma maneira total para Cristo. Né? Seja mais rápido do que eu. Por quê? Não adianta só com palavras. Não adianta só cantar Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Tudo isso é muito bonito, ponto. Dito isso, escute a Deus agora de verdade. Como é que faz? Esvazia você. Como que eu me esvazio? Arruma um lugarzinho todo dia, começa a praticar uma oração. E se não tiver com vontade, melhor. Significa que é um sinal de que você é todo montado na sua vontade. Então comece a ignorar sua vontade e vá rezando mesmo sem tê-la. Porque você tem consciência que tem que aprender a ouvir a Deus. É mais ou menos assim, o pai falava: vai lá e você vai pegar isso aí. Eu não estou com vontade, mas eu ia por quê? Senão eu ia apanhar. No caso de Deus eu não vou apanhar. No caso de Deus, Ele é a verdade, Ele já avisou, Ele já falou. Então, irmãos, coloquemos então diante de Deus esse momento da palavra. Jesus disse: a minha família são aqueles que não só ouvem, não só escutaram, mas agora praticam a vida. E isso exige o esvaziamento de mim, através da oração, da vigilância e fugir das ocasiões que me levam a pecar. Ou nem só de pecar, as ocasiões de que me envaideça a minha vida. Quem é que não gosta de receber elogio toda hora? Todos nós. Todos nós. Imaginou que gostoso?
Oh, coisinha linda do Padre, fofinho, vocês cantam muito. Santíssima Trindade maravilhosa, tenho orgulho de vocês. Amen. Tá faltando tiquinho só pra gente cantar de igual para igual com a mulherada aí. Vocês são fera igual o Padre, lindinhos do Padre. Aí todo mundo, epa, gostei. A gente gosta. Até isso a gente tem que fugir. Até isso, sabia disso aí? Elogia naquilo que é bom elogiar. Eu erro muito, porque às vezes eu elogio demais. Até isso eu tenho que me conter. Sei que está me agradando, e eu tenho que me conter para falar, que nem meu pai fazia. Quando meu pai gostava, eu já pulava na piscina, olhava para ele de cabeça, eu pulava de cabeça, já saía tirando a água aqui, já olhando para ele, para ver a reação dele. Ele só fazia assim, ó. Ele ficava doido de orgulho. Minha mãe falava, ele ficava doido de orgulho, mas ele não falava. Isso é um treino. Até para a mulher sua, sabe aquela mulher que você gosta tanto dela aí? Não fica muito, eu te amo, linda, fofona, gata, luz da minha vida, amorzão meu, lindona. Para, fala de vez em quando só, só de vez em quando. Ai bem, você nunca fala. Fala o quê? Não, agora não sei o quê. Ah, você já sabe que eu gosto de você muito. Ixi, estou doido por você. Ela tem que sentir. Ela tem que parar de ficar escutando toda hora. Eu te amo. Esse negócio de eu te amo dá nojo. Me irrita esses negócios. É tudo mentira. Prova com gesto. Fala de vez em quando. Quando ela menos espera, você vai lá e fala assim. Você tá, hein? Bonitona, hein? Ela o quê? Nada não. Vai embora. Elas gostam dela. Ela fica doida. Por quê? Porque a gente também é assim. É melhor falar, Padre, o senhor não fala nada não. Fica quieto, reza por mim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Fala assim, Padre, continua celebrando aí. Deixa comigo. Mas de vez em quando dá um incentivo, tá? Mas não incentiva muito não. A gente tem que colocar na medida isso aí, não é, gente? Então ouça o que o Senhor está ensinando a gente. Procuremos viver a verdade. Fuja até das vaidades, para não te envaidecer demais. Amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Canta, meu querido. Canta, sabiá. Quem impedirá? Quem impedirá? O quê? Olha a letra. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? O quê? Vai lá. Agindo Deus, quem impedirá? Vai lá, Tatinha. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, Ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, Ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, campos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, campos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Quem me impedirá?
Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão Olha lá. pelo poder da Pelo poder. oração. Vai! Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, igreja. Agindo Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Deus contigo está. Confia nele, confia nele. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Não tenhas medo, não tenhas medo. Deus contigo está. Deus contigo está. Confia nele, confia nele. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Por quê? Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Olha lá, levanta o braço para terminar, vai! Agindo Deus, quem impedirá? Quero terminar, irmãos, louvando a Deus pela vida do senhor Hilário. Vocês talvez não conheçam. Ele é o pai da Silvia, um senhor de 80 anos, há muitos dias, meses internado, uma infecção na perna, precisou amputar, e a gente rezou bastante aqui, muitos domingos, algumas terças, na rádio também, e é um homem muito forte, mas o que mais me impressionou foi a esposa dele, a mãe da Silvia, esqueci o nome dela, mas uma mulher que ela sempre disse assim, como disse essa música, né? Confia nele, ele confia nele, tudo fará, né? E ela sempre disse assim, eu creio que a santa vontade do Senhor é que tem que acontecer na vida do meu marido. Uma mulher que já está há mais de 50 anos casada com ele, muito mais. E ela sempre só dizia, unamos as nossas orações para que a santa vontade daquele que prevaleça na vida do meu marido e de todos nós. E por causa das orações de vocês, né, a gente não sabe aonde vai chegar. Ele amputou a perna, pegou uma infecção, teve problema de pneumonia, ficou na UTI. E hoje, com a graça de Deus, ele saiu da UTI. Então eu quero louvar a Deus junto com vocês pela obra que Deus está fazendo, e a gente não sabe aonde vai chegar, mas a gente sabe com toda certeza no mundo, Jesus já venceu na vida dele. Amém, Senhor Jesus. Jesus já venceu na vida dessa esposa, antes dos resultados, ela já dizia tranquilamente para a filha e para os filhos, continue fazendo o que vocês têm que fazer, se tiver que sair para viajar e fazer alguma coisa, vá, porque Deus já está agindo na vida do seu pai, confia nele, porque ele tudo faz, amém? Amém, Senhor. Então nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, pela vida e o chamado do Hilário. Hilário, Deus te chamou, meu irmão.
E Ele te visita nesta hora, junto com o clamor deste povo, que proclama no santo nome de Jesus, a autoridade do batismo de cada um, que Tu és o único Deus, Senhor, e não há outro, que Tu já vencestes na vida do Hilário, da esposa e de toda a família. Nós bendizemos o Teu nome, Jesus, Filho de Deus, que veio nos visitar. O Teu nome é glorioso, Senhor. O Teu nome é forte, é santo. E nós proclamamos, Senhor, esse louvor de gratidão pelo chamado do Hilário, que nesta hora é visitado pela Tua glória divina, junto com a Tua Santa Mãe e nossa, a Virgem Santa Maria. Senhor Deus, continue realizando, Senhor, não só na vida e no corpo deste homem, mas na vida de todos desta casa, que são chamados e atraídos por Ti, Jesus, por causa da Tua palavra. Nós deixamos, Senhor, tudo para Te seguir. Nós deixamos tudo para proclamar o Teu santo nome. Ó glorioso Deus, pela vida do Hilário, pelo matrimônio dele com a sua esposa e os filhos, nós bendigamos o Teu nome, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor realiza no meio de nós, e também na minha casa, Senhor, na minha família e na vida dos meus. Bendito é o Teu nome, Senhor, pela vitória que o Senhor já derramou na história da minha família. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Filho de Deus, Jesus, 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 meu amado, meu tudo, minha existência, Senhor, é toda para Ti. Bendito é o Teu nome, Filho de Deus. Onde nós iríamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Reina na minha casa, reina na minha vida, reina na minha história, reina neste lugar, Senhor. Tu és glorioso, ó Deus. Levanta teu braço, irmãos. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Bendito és Tu, Senhor. Deus contigo está. Confia nele, confia nele. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Não tenhas medo, não tenhas medo. Deus contigo está. Eu creio, Senhor. Confia nele, confia nele. Ele tudo fará. Eu creio, Jesus. Tua vontade. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Para terminar, forte! Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Entreguemos o nosso sacrifício.